A primeira reportagem de hoje é sobre a morte do menino Bernardo no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, ele foi assassinado com uma injeção letal. Os suspeitos são o pai, a madrasta e uma amiga da madrasta. Na reportagem do Evandro Siqueira e do Jonas Campos, vocês vão saber como era a vida dessa criança em uma família que a rejeitava. Estas imagens obtidas pelo Fantástico são de dezembro do ano passado. Bernardo Glione Boldrini encena uma peça de teatro com a turma da escola. Minha arte é inspirada em automóveis e gestos largos. Por que este menino de 11 anos foi assassinado? E por que o pai e a madrasta o tratavam com tanto desprezo? Eu informei primeiro a madrasta que a gente tinha encontrado o corpo. E ela foi extremamente fria, não demonstrou tristeza nenhuma. Peguei e fui falar com o pai. E ele também não esboçou reação nenhuma. Qual foi o mais frio dos dois? Diante da situação foi o pai. Estão presos, acusados de envolvimento na morte de Bernardo. O pai dele, Leandro Boldrini, 38 anos, médico cirurgião. A madrasta, Graciele, 32 anos, enfermeira. E uma amiga dela, Edelvânia Virganovics, 40 anos, assistente social. Arquitetaram antes o crime. Sim. Disso eu não tenho dúvida. A vida de Bernardo começou a mudar em 2010. A mãe do menino, a também enfermeira Odilaine Uglione, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro da clínica onde ela e o marido Leandro trabalhavam. Para a polícia, suicídio. Se houver uma prova consistente, a gente pode analisar essa prova e ter a possibilidade de reabrir o inquérito. Ao Fantástico, a mãe de Odilaine disse que conversou com a filha por telefone 4 horas antes da morte dela. Odilaine ia se divorciar. E ela falou assim, mãe, não dá mais. Diz ela, ai mãe, vai dar tudo certo, não te preocupa, mãe. A casa vai ser vendida, né, e vai ser dividido conforme manda. Graciele, a futura madrasta de Bernardo, trabalhava na mesma clínica em Três Passos, cidade onde todos também moravam, a cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre. Depois da morte de Odilaine, Graciele e Leandro se casaram e, segundo as investigações, a partir daí, Bernardo passou a ser tratado como um intruso dentro da própria casa. Como que era a relação do Bernardo com o pai? Abandono mesmo, né? Porque, enfim, a gente não via eles juntos nunca, né? O pai dele nunca foi numa reunião de pais. Quem ia, ele ia sozinho em reunião de pais no colégio. Edson é pai de um dos melhores amigos de Bernardo. Várias vezes levei ele para casa e normalmente ainda tinha que ficar esperando 5, 10 minutos para eles abrir o portão para ele entrar dentro de casa. Ele preferia ficar às vezes lá em casa do que na própria casa dele. Leandro e Graciele tiveram uma filha, hoje com pouco mais de 1 ano. Depois do nascimento da irmã, Bernardo teria sofrido uma tentativa de assassinato por parte da madrasta. Ele falou que ele estava dormindo e que daí ele acordou naquele susto, sufocado. E daí ele começou a gritar. E daí quando ele olhou, ela estava na frente dele. E daí então ela disse daí ele disse o que houve. Daí ela disse, não, eu só vim aqui para fechar a janela. Ele viu ela com o travesseiro na mão. Ela tentou asfixiar ele com o travesseiro. Eu acho que ela tentou matar ele mesmo. A ex-babá de Bernardo se lembra de mais uma situação. Uma outra vez ele me contou que ela tinha batido nele de vassoura. Que ele era maltratado, que ela não gostava dele. Ele também não gostava dela. Em janeiro, Bernardo foi sozinho ao Fórum de Três Passos. Reclamou de falta de afeto e disse que não queria mais morar com o pai e a madrasta. A promotoria abriu uma ação judicial para passar a guarda dele para a avó materna, que mora em Santa Maria, cerca de 300 quilômetros dali. Mas, segundo o juiz que analisou o caso, Leandro se comprometeu a ser mais atencioso com o filho, que aceitou dar uma chance ao pai. 4 de abril, para a polícia, é a data do assassinato de Bernardo. A madrasta disse que ia comprar uma televisão para o enteado e os dois foram para Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de Três Passos.
No caminho, Graciele foi multada por excesso de velocidade. Ao chegar, ela se encontrou com a amiga Edelvânia Virganovics. Esta câmera de segurança flagrou o momento decisivo para o esclarecimento desse crime. As imagens mostram Edelvânia sentada numa mesa aqui neste bar. Logo em seguida, chega a madrasta numa caminhonete preta com o garoto Bernardo. Os dois descem, encontram Edelvânia e seguem em direção a um carro prata. Por volta das 5 horas da tarde, as duas mulheres retornam, já sem Bernardo. Edelvânia mostrou aos policiais onde estava o corpo. Segundo o jornal Zero Hora, ela disse em depoimento à polícia que Graciele aplicou uma injeção em Bernardo e ele foi perdendo a consciência. Contou ainda que a madrasta jogou soda, uma substância corrosiva, no corpo do enteado e que depois enterraram o menino sem conferir se ele estava vivo. Edelvânia confessou que pela participação no crime recebeu R$6.000 adiantados, de um total de 20 mil. Ela e Graciele ainda não têm advogado. E o pai de Bernardo? Sabia de tudo? Para a polícia, ele prejudicou as investigações e tentou inocentar a mulher. Essas são imagens exclusivas do dia 6 de abril. Leandro foi a esta pizzaria e falou com o dono. Ele chegou e disse, e o guri? O guri tá onde? Eu disse, não sei do guri. Não estava nervoso? Nem um pouco. Foi a primeira vez que Leandro procurou Edson, atrás de informações sobre Bernardo. Na sequência, ele registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento e uma semana depois ligou para a rádio Farroupilha para falar que Bernardo estava sumido. Segundo a polícia, nessa hora, o garoto estava morto havia 9 dias. A gente não tem pistas, né, de onde possa estar esse menino. Durante 3 minutos, o pai usa a palavra menino e não filho para se referir a Bernardo. 11 anos tem o menino, 11 anos. O que eu pude apurar me dá absoluta tranquilidade de afirmar a sua inocência. Eu percebi uma pessoa realmente atingida por tudo isso. E isso é visível no primeiro contato já, assim, visual. Quanto ao fato de Leandro ter sido um pai distante... Se a acusação contra ele fosse essa, ele diria que todos estão com a razão. Ele poderia ter sido um pai muito melhor. O resultado da perícia deve sair nas próximas semanas. Os laudos vão tentar responder. Bernardo foi enterrado vivo? E qual era a substância da injeção letal? A coisa que ele mais gostava era de dar abraço. Me dá um abraço, eu vou te dar um abraço. Que é essa lembrança que a gente tem e vai sentir falta do abraço do Bernardo.